Tem hoje dentro da loja seus filhos. Vai o pai e o filho para a loja maçônica. Certo? E se você tem um filho, você pode perguntar por que seu filho não está na ordem maçônica. Porque isso não é obrigatório. Isso é uma decisão que tem que nascer de você. Tem que vir por seu conhecimento. Não é obrigatório, ninguém impõe alguém ser maçom. Ah, porque eu sou maçom, meu filho é obrigatório ser maçom. De jeito nenhum. Se o meu filho, hoje já maior de idade, se ele disser, papai, eu não quero ser maçonaria de jeito nenhum, eu vou aceitar. Porque ninguém é obrigado a ser maçom. Certo? Talvez você possa ver, por exemplo, políticos. Os filhos têm que ser políticos? Não. Pode seguir a carreira do pai, pode ser político, se assim desejar. Mas é obrigatório? Não é. A mesma coisa na maçonaria. Claro que vai ser uma grande alegria se meu filho um dia chegar para mim e dizer, papai, eu quero iniciar na ordem maçônica. Vai ser uma grande alegria. Se amanhã, por exemplo, surgisse uma lei, uma determinação e dissesse assim, fosse mais ou menos assim, a maçonaria vai se acabar, ou seja, quem é maçom, a partir de amanhã, não vai ser maçom. Quem quiser ser, tem que fazer um novo pedido para ser maçom. Você faria esse pedido novamente? Vamos, se essa colocação fosse uma imposição de um ditador, eu não iria. Porque o maçom deve ser livre. Por imposição, eu não iria. Mas se fosse assim, olhe, há necessidade de um recadastramento dos maçons, eu me recadastraria com toda certeza. Eu estou lhe perguntando pelo seguinte lado, se você renovaria os votos, sim, para ser maçom, como se renova os votos do casamento, como se renova os votos com muitas e muitas coisas, né, aí. Então você sim, seria maçom novamente? Continuaria. Não se arrependeu? Não. Como lhe disse, analisa a maçonaria como sendo uma coisa do bem. Vamos, nesses 13 graus que eu posso falar a respeito, na ordem maçônica, nosso livro da lei, para surpresa de alguns, é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia é a Ave Maria. Eu tive a curiosidade de olhar, porque eu estava pensando em trocar para uma Bíblia mais nova. Até pelo abre e fecha, ela estava assim um pouco gasta em algumas folhas. Eu pensei em mudar, mas comprar uma nova. Não, acho que está ótima ela lá. Tem a sua história. E nesses 13 graus, as leituras são sempre tiradas da Bíblia. Não é criado pelo Joaquim, não é criado por seu fulano, está na Bíblia. E quem quiser conhecer um templo maçônico na Bíblia, leia o livro de Reis. Pode ler o livro de Reis, você vai conhecer um templo maçônico. Nós estamos aqui nessa quarta-feira falando com Joaquim Dias Viana, está falando sobre maçonaria. Falar sobre maçonaria não é muito fácil, não é todo mundo que conhece, que sabe, que tem propriedade para falar sobre maçonaria. É difícil porque é uma entidade em que poucos participam, é uma entidade em que ela é muito discutida e muitas das vezes discutida por quem não sabe, por quem não entende. E nós trouxemos aqui o Joaquim Dias Viana, dada a sua experiência, e ele se propôs a realmente esclarecer algumas dúvidas. Notadamente, ele não está obrigado a responder a todas as perguntas, mas na medida do possível ele fará os seus esclarecimentos. Abraçando aqui o Evanildo Liberato, que está na sintonia da nossa programação, está parabenizando nosso programa, ao Nelly Salles, lá na cidade de Massapê, e ao grande Dadá Maravilha, o secretário de estúdio lá da rádio Tupinambá de Sobral. Joaquim, me diga o seguinte, nós temos os padres, que só eles celebram as missas. Nós estamos com o ouvinte aí no ar, nós vamos logo colocar no ar. Boa noite, seu Estênio. Boa noite, Valmir, boa noite, Joaquim, boa noite aos nossos milhares de ouvintes.
Ô, Valmir, muito obrigado aí pelo você nos conceder a gente falar aí com o nosso povo. Eu gostaria de perguntar aí ao Joaquim, a resposta ele já deu, que ele disse que a gente só entra se a mulher permitir. Isso aí é certo que ela disse que não deixa. Agora eu queria saber qual é o trabalho social que a entidade dispõe. Muito obrigado, boa noite a todos. Entendeu, Joaquim? Entendi. Seu Estênio. Senhor Estênio, como o senhor mesmo já disse, se sua esposa não concorda, agradeço a sua boa intenção de iniciar, mas você não poderia ser aceito porque sua esposa não concorda que o senhor entre. Mas, respondendo ao trabalho social que você fez a pergunta, nós, como instituição, nós temos a ABAS, Associação Acácia Sobralense. Essa associação ela é filantrópica, então nós utilizamos essa associação para fazer, por exemplo, nós realizamos a comemoração do Dia das Mães, realizamos o Dia do Idoso, realizamos o Dia dos Pais, o Dia da Criança e o Natal, certo? Nós temos alguns eventos que participamos apenas com contribuições para instituições. Agora, o senhor não verá publicado no Jornal Povo, no Diário ou nas redes sociais que a loja maçônica de Sobral comprou isso ou comprou aquilo para ser doado. Nós não fazemos propaganda das nossas ações porque nós não temos a intenção de eleger um candidato a vereador, de eleger um candidato a prefeito com nossas ações. Não é isso. Nós não temos vínculo político. Nós até aconteceu de empurrar o Dia da Criança para novembro só para passar o período eleitoral, para que ninguém associasse a nossa comemoração do Dia da Criança ao secretário de saúde, ao secretário de educação, secretário seja de onde for, ou vereador ou prefeito. Nós não temos a menor intenção de criticar o poder público, não é isso. Mas também as nossas ações nós fazemos junto a uma escola, junto a um agente de saúde, junto a uma comunidade que necessite de algum auxílio de alguma forma. Já fizemos um Natal com o nosso programa Aquecer, que foi a doação de lençóis. Fizemos natais com doação de cesta básica. Fizemos Dia da Criança com brinquedo para as crianças em uma tarde de brincadeiras. Mas é lema da nossa instituição fazer com a mão direita o que a esquerda não veja. Então, o senhor não encontrará, meu amigo Estênio, uma publicação da maçonaria dizendo que fez isso ou fez aquilo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Para quem retornou na pergunta, só os padres celebram missas. Maquinista, vamos dizer assim, o motorista do trem, sempre, do meu conhecimento, sempre é do sexo masculino. Piloto de avião também, eu não conheço nenhuma mulher. Já aeromoça, eu não conheço nenhum homem. Na maçonaria só entra homem. É uma pergunta assim capciosa, mas por que só entra homem na maçonaria? Nome, eu não encontrei, eu não tenho lido muito, eu não sou o maior leitor, o maior conhecedor da ordem que você possa conhecer, mas eu ainda não consegui encontrar uma justificativa que lhe desse um laço final nessa história. Dizer que é por isso e pronto. Talvez seja ainda pela sociedade patriarcal, onde o homem era o líder da família. Pode ser por isso. Pode ser porque alguns antigos, digamos, aí eu devo fazer uma referência bem antigamente, as mulheres nem votavam, então não se contava as mulheres. Na nossa Bíblia Sagrada, as mulheres não são contadas. Vem daí. Se você olhar
naquela multiplicação dos pães, não cita número de mulheres, só de homens, ainda diz assim, além das mulheres e crianças. Então talvez seja por isso. Mas também não tão divulgado, mas já existe na Europa lojas com mulheres. Isso não significa dizer que a mulher seja excluída da maçonaria? Não. Até porque é princípio básico para você ser maçom, a sua esposa permitir. Não há uma ação filantrópica sem a presença delas. Eu não saberia arrumar uma festa se não fosse a presença da minha esposa para arrumar por mim. Eu tenho certeza que muitos podem até não falar, mas dependem que as suas esposas resolvam esses assuntos para ele. Eu não tenho menor constrangimento em dizer, minha esposa, na minha administração à frente da loja, se não fosse o trabalho da minha esposa, da Edith, eu não teria feito uma administração nem marromeno. E como um membro do nosso quadro costuma dizer, que um maçom sem a esposa é um maçom manco. Ele não caminha como os outros caminham. A mulher tem seu valor, sim. Ela pode não estar dentro da reunião, mas sem ela essa reunião não acontece. Não tentando justificar, mas uma outra explicação talvez seria a tradição. Tradição patriarcal, sim, pode ser. Sei. E uma pergunta bem íntima, vou dizer aqui, vou perguntar agora. E você convive muito bem com a sua esposa? Muito nesse bem. Sentido, ela aceita muito bem essa convivência e essa participação que ela tem. Não é nada frustrante, vamos dizer assim, para ela, nem recalcante não, e não causa trauma e nem tão pouco cobrança não. Amigo, sou casado, como já falei, casei em 91. Só explicando aqui pro público que conhece, que talvez agora você se situe quem seja Joaquim Dias Viana, é esposo da tia Edith, que tem uma escola de natação ali no Campo dos Velhos, muito conhecida em Sobral, tia Edith, ali no Campo dos Velhos. Muito bem, pois todos nós casados, todos nós que trabalhamos, todos nós que temos essa vida corrida, um dia chega em casa, tá cansado, tá desanimado, tá preocupado com outras coisas e até desanimado. Já por mais de uma vez, chega na sexta-feira, eu tô desanimado, deitado em casa, já quase na hora de ir para a loja, minha esposa chega e diz, o que foi que houve? Por que é que você não vai para a reunião hoje? Aí eu venho com aquela desculpa, mas estou muito cansado. Ora, se arrume logo, vá. Isso é bom, isso é bonito saber, porque realmente nós estamos perguntando aqui, ô Joaquim, fazendo perguntas realmente que o público precisa e tem curiosidade de saber sobre a maçonaria. Não adianta a gente ir para se aprofundar aqui na parte literária, filosófica, porque nós não estamos palestrando para maçom. E nós temos ouvinte na ponta da linha. Valdeci Rodrigues. Boa noite, alô? Tá boa no noite, ar, Valmir, boa noite, Aberto, boa noite, Joaquim. E o assunto bem palpitante. Eu tenho a curiosidade de saber sobre maçonaria. Primeira pergunta, por que o nome maçom, de onde surgiu? E as outras religiões sempre tem uma igreja, um templo. E por que no maçom é chamado de loja? E geralmente eu já tenho visto maçom, um paletó, não sei se bem o nome, a veste aí, o nome que vocês usam é paletó preto. Pode ter mudança de outra cor, porque até então, quando eu vejo maçom, eu não vejo ele com paletó de uma outra cor, com uma camisa branca por dentro, um paletó preto.
Então, são curiosidades em que são muitas as perguntas, mas essas 3 aí eu estou bem satisfeito e parabéns, Valmir, pelo teu trabalho mais uma vez. Obrigado, Valdeci, você é um dos ouvintes cadeira cativa, contribui muito com a nossa programação aqui nessa noite com o nosso maçom aqui, Joaquim Dias Viana. É com você, Joaquim. Valeu, boa noite. Obrigado, meu querido. Bom, Valdeci, eu vou tentar responder as suas perguntas, até anotei aqui. Bom, maçom, por que maçom? Maçom vem da língua francesa, que quer dizer pedreiro. Pedreiro. Os que trabalhavam, certo? Se você olhar a vestimenta de um maçom, e pode pegar isso na internet, nós usamos um avental. O avental é para proteger a nós, então, pedreiros. Só que nós éramos pedreiros na época medieval, na época dos descobrimentos, das navegações, aí nós éramos pedreiros e éramos navegadores e tudo mais. Hoje nós somos simbólicos, nós não somos mais operativos, mas o maçom vem do francês, que quer dizer pedreiro. E loja, a qual nós nos referimos, loja maçônica, loja quer dizer em francês como o nosso almoxarifado, o nosso depósito. Não é uma loja como lojas americanas, não é uma loja de vender nada, é loja porque no francês um depósito chama-se loja. Por isso maçom vem de pedreiro, loja vem do local onde guarda os utensílios, que seria o nosso conhecido almoxarifado, depósito, coisa assim. Quanto ao preto, o preto, Valdeci, pelo seguinte: nós nos tratamos por irmãos, somos uma família e somos, apesar da formação, que temos advogados, temos contadores, enfermeiros, engenheiros, nós somos iguais. Lá dentro, quando iniciamos na ordem, nós somos irmãos. Não importa quem está sentado na cadeira de dirigente de venerável, ele está lá por 2 anos. Depois disso ele volta a ocupar a cadeirinha lá, digamos, de porteiro, guarda do templo, pronto. De qualquer outro cargo. E o preto não é para ser diferente de ninguém. O preto é simplesmente a ausência de cor, para que ninguém venha com um linho branco, muito branco, um azul celeste, muito brilhoso, sei lá que cor. Então, para que não venha cores, usa-se o preto, para igualar todos nós. E, Joaquim, nós temos... Valdeci, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta aí que o Joaquim tão brilhantemente expôs. Nós temos mais outro ouvinte no ar que quer fazer pergunta. Alô, quem fala? Oi, Valmir, Antoniete. Antoniete, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Quero mandar uma boa noite para você. Os dedos digitais, que pode ser que já ligou no aniversariante do mês, o Nelly Salles, lá em Massapê. A minha pergunta é, eu vi ele falando sobre as esposas dos maçons, que elas reúnem nas festas dos maçons. Isso é a lógica da esposa ajudá-la nas festas que os maçons fazem. Mas elas não frequentam a loja, elas não entram dentro da loja. Eu queria saber por quê, mas você já explicou. Mas a lógica que você falou, que elas contribuem com as festas. Isso é a lógica da mulher, ajudar os esposos, os maçons, nas festas. Porque eu tenho uma amiga, ela é esposa do maçom, o nome dela é Ana Lúcia, e o nome do esposo dela é Galba. E ela ajuda-se nas festas, quando tem, nas festas dos maçons, mas ela não entra na loja. Eu queria saber por quê. Tá bom, Joaquim? Boa noite, tá na escuta. Obrigado, Antoniete, pela sua participação. O Joaquim
agora com a palavra. Antoniete, boa noite a você, meu anjo. Bom, eu devo dizer que eu posso não ter sido bem claro nas palavras. As mulheres não participam, mas não participam da reunião de trabalho dos maçons. O templo maçônico, a loja maçônica, eu não conheço uma esposa de maçom que não tenha entrado no templo. Se você, Antoniete, ou algum ouvinte desejar conhecer um templo maçônico, será um prazer. Nós temos reuniões abertas ao público, aberta aos familiares, abertas aos convidados e amigos. Por exemplo, nós temos uma festa do Dia das Mães. É uma festa aberta a toda a família. E o templo maçônico está lá e poderá ser visitado nessa data ou em outras sem nenhum problema. Eu tenho total certeza que a esposa do Galba já entrou na loja maçônica mais de uma vez. Eu conheço o Galba, conheço a esposa e tenho certeza absoluta que ela entrou mais de uma vez, porque ela já foi na minha loja e eu já fui reuniões na loja do Galba, que é a Segredo e Força da Cássia, que se hoje se reúne ali por detrás de onde era o BNB, e ela estava em loja. Boa noite, Antoniete. Joaquim, me diga uma coisa, é tão caro para se entrar na maçonaria? Precisa ser rico para se entrar na maçonaria? Precisa ser doutor? Precisa ser formado? Resumidamente, assim, o que é que você poderia falar sobre o assunto? Homem, primeiro, não precisa ser doutor, não precisa ser formado. Precisa ter renda suficiente que possa arcar com as despesas de casa e possa arcar com a despesa da loja. Não dá para se admitir um maçom que vai tirar para pagar uma mensalidade na loja maçônica e vai sacrificar sua família e vai atrasar seu aluguel. Não, isso não é cabível, não é justo. Então, todo homem livre e de bons costumes, que seja temente a Deus, seja crente em Deus. Não estou dizendo que tem obrigação de ser católico, não. Será ótimo se ele for católico, mas que tenha a crença em Deus, que tenha renda suficiente para arcar com as despesas de sua casa e poder arcar com as despesas da loja, ele poderá entrar para a maçonaria sem nenhum problema. O grau de instrução dele é necessário que ele saiba ler, porque o cidadão que não sabe ler, ele não é livre. Ele não é livre porque está limitado pela sua deficiência de não conseguir ler. Então aí ele já tem uma deficiência, ele já tem uma impossibilidade. Mas ele sabendo ler, ele não precisa ser doutor, de jeito nenhum. Pode ser qualquer profissional. Eu digo profissional porque ele tem que se manter. Então ele tem que trabalhar em alguma coisa. Pode ter seu comércio, pode ser um microempresário, pode ser um grande empresário, não importa. Lá dentro, como eu já disse aqui, nós somos todos iguais. Joaquim, me diga uma coisa, pelo que você já falou hoje no programa, se nós excluíssemos o nome de maçonaria e não tivesse dito, se você não tivesse dito que era maçom, algum maçom que estivesse em casa, ouvido as suas palavras, ele lhe reconhecia como maçom? Pelo que eu falei, sim.
Pelo que você falou, sim. Sim. Então, um maçom conhece o outro à distância. Homem, em qualquer instituição que esteja sendo apresentada e exigir de seu futuro membro crer em Deus e ser livre, já vão pensar na maçonaria. Como eu disse aqui no começo, eu não conheço outros clubes de serviço, outras instituições que exijam que o seu novo membro creia em Deus. Eu já fui do Rotary, nunca me perguntaram qual era a minha religião. Outra coisa, Joaquim, na maçonaria já tivemos a presença de padres dando palestra. Sim. Entrou lá e fez as palestras. E você lembra assim, você poderia... Um dos grandes padres de Sobral, que é até monsenhor o título dele, mas ele não coloca, só coloca como padre João Batista. João Batista Frota, grande padre, grande mesmo nas suas ações, no seu trabalho. Eu costumava dizer que Sobral não tinha tantos padres que honrassem a Igreja Católica. Eu não conseguia encher a mão, mas o primeiro nome que eu colocava sempre foi o padre João Batista. Sempre, João Batista Frota. Tive a oportunidade de conhecer o projeto Cabra Nossa, o programa Cabra Nossa. Maravilhoso. Grandioso. Aqueles que não conhecem merecem conhecer. Grandioso, a obra do Padre João, com sua bondade, com seu querer ajudar. E ele esteve dentro de loja maçônica, esteve dando palestra para nós. E outros padres, não vou citar porque eu não conversei com nenhum, saber se poderia citar seus nomes, mas também tenho o desprazer de saber que alguns padres não gostam muito da maçonaria, infelizmente. Vou dar um exemplo. Já fui convidado por 2 amigos para me fazer um encontro de casais com Cristo em 2 paróquias diferentes. Uma eu não disse nada. Tenho certeza que quando esse amigo chegou para o coordenador e deu meu nome, coordenador ou alguém já foi dizer, ele é maçom. Pronto. Esse meu amigo não me procurou mais para convidar. No segundo caso, quando o rapaz, amigo, convidou, disse, pergunte para o seu coordenador se eu posso ir. Por quê? Pergunte. Mas por quê? Pergunte se maçom pode fazer. Ele veio de lá e disse, fui orientado a não lhe convidar. Agora, por quê? Pergunte para os padres. Nós estamos aqui com Joaquim Dias Viana, prestando excelentes informações, tirando dúvida dos ouvintes, tirando as nossas e respondendo as nossas perguntas a respeito de um tema tão polêmico, quer queira, quer não, que é sobre maçonaria. Abraçar aqui a Fátima Dias. Fátima, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós estamos hoje aqui prejudicados nas redes sociais, nós não estamos acompanhando, mas o programa está gravado, amanhã vai para as redes sociais, vai para o YouTube, vai para o Facebook da rádio. Nós estamos aqui no Facebook da rádio, também aqui no meu Facebook. Eu estou aqui sem o aparelho, mas nós estamos aqui no ar. Joaquim, me diga uma coisa, maçonaria tem segredo? Tem. Tem? Tem. Tenho certeza que seu programa também tem segredos. Segredo de qualidade. Segredo de como fazer um bom programa. Como a Coca-Cola é um segredo. Tenho certeza que a Grendene tem seus segredos. Da produção, da qualidade. Tem. E por que é que tem maçom que diz que maçonaria não tem segredo? Homem, se torna muito fácil você taxar as coisas. É muito fácil dizer que alguém é feio. Talvez não seja justo.
talvez não seja o correto, mas é fácil demais. Como a maçonaria tem segredos, essa história já precede a história da maçonaria. Muita gente diz que ela é secreta. Bom, tem endereço com número CPF e CEP, tem CNPJ ativo. Secreta talvez ela não seja, mas seus segredos têm. Eu até faço assim um desafio. Qual casal que não tem um segredo? Qual é uma associação que não mantém certos segredos? Não que ela esteja escondendo algo criminoso, não. Não acredito que um casal tenha algo criminoso, mas tem seus segredos do dia a dia. E a loja maçônica, a maçonaria, ela tem alguns segredos. E o maior dele é simplesmente porque as pessoas não conseguem admitir que alguém possa ter um segredo, quer saber. Isso é que fomenta essa busca para saber qual é o segredo da maçonaria. Mas o segredo da maçonaria é muito simples, ô Valmir. Não conte agora não. Se você vai contar, não conte agora não. Se você vai contar, não conte agora não. Se o segredo é muito simples. Mas ainda com relação ao segredo, ô Joaquim, logicamente, você me falou aí que você está no grau 13, os conhecimentos da pessoa no grau 1 nunca vai ser igual aos conhecimentos de uma pessoa do grau 13. Eu acho que quem tem uma aula, vou chamar assim, não sei como é que vocês chamam lá, aula, reunião, sessão, quem tem uma aula do grau 13, o grau 1 assiste, o grau 2 assiste, cada grau tem sua aula, sua sessão, sua reunião. Os graus têm sim as reuniões em separado. Cada grau tem sua reunião. Agora, o fato de ter os graus, de ter as reuniões em separado, não é o grande problema. Tenho certeza que você ainda está estudando. Quem estava na primeira série não assistia a aula da segunda série, assistia da primeira. Quem estava no terceiro ano não assistia a aula do primeiro nem do segundo, assistia do terceiro, nem assistia do quarto. Ele era encaminhado para a sala do terceiro ano. Então, o saber dele no terceiro ano, ele já acumulou do primeiro ano, do segundo ano, já está no terceiro. Ele sabe dos 3. Embora quem está no primeiro ainda não sabe dos outros 2. E na maçonaria também. Quem inicia, como eu já falei, inicia como aprendiz. Depois tem o grau de companheiro. Depois o grau de mestre. O que dá a você a plenitude dos direitos maçônicos. Você pode sair do Sobral, do Ceará, do Nordeste, do Brasil e ir para, não vou dizer para a China, que não é uma ditadura, mas vamos lá, se você for para a Alemanha, se você for para os Estados Unidos, se você for para a França, para a Inglaterra, para qualquer outro país que não seja um ditador, vai ser mais fácil. Você poderá ser reconhecido como mestre maçom lá e será recebido em uma loja maçônica de lá, embora que você nem fale o idioma. Quer dizer que o que acontece aqui em Sobral acontece no Brasil todo, em termos de maçonaria. A reunião é igual, vamos dizer assim. É que nem assistir uma missa. Assistir uma missa aqui é igual assistir uma missa lá, embora a maçonaria, você me falou que não é religião. Não estou vinculando a maçonaria à religião, mas o seu exemplo não foi recente, foi no ano passado, no final do ano passado, eu recebi uma mensagem no WhatsApp muito interessante. A pessoa que montou a mensagem teve o cuidado de procurar
em pelo menos 20, não sei se era 26 ou 28 idiomas diferentes. O início da missa é quando o padre faz o pelo sinal. 25 línguas diferentes, mas o mesmo gesto. Único. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora que em idiomas diferentes, embora que feito, realizado por pessoas de cor diferente, mas exatamente igual. A maçonaria, os 3 graus, eles são únicos no mundo. Há diferenças quanto à nacionalidade, a sua nacionalidade. Há diferença quanto a alguns pequenos costumes típicos da região, mas o grau em si, ele é único no mundo. Os 3 simbólicos, você será reconhecido no mundo todo. Na cidade de Sobral nós temos quantas lojas e já engata. Você já respondeu essa pergunta, mas eu vou reforçar porque o ouvinte ligou. Como é que se ingressa na maçonaria? Eu tenho que ser convidado, eu tenho que conhecer, eu me apresento para quem? Eu faço um bilhete, eu preencho algum documento, tem algum protocolo? O que é que eu faço para me entrar na maçonaria? O que é que eu faço assim, bem objetivamente? E aonde é que funciona a maçonaria? Aonde é que funciona a maçonaria de Sobral? Pronto, Fabinho. Respondendo, em Sobral nós temos a oportunidade de participar de 5 reuniões. São 5 lojas. Isso você está falando aí de poder de escolha. De escolha. Porque o maçom, uma vez iniciado maçom, uma vez que você é maçom, é um direito seu. Isso também é resguardado por todos os maçons. Direito seu de frequentar qualquer reunião de maçom, reunião da maçonaria, dentro do seu grau. Não adianta você que é do primeiro ano ir para a sala de aula do terceiro. Não adianta. Você não entra. Mas tem uma ressalva aí, né, Joaquim? Quem está no terceiro grau assiste a aula do primeiro grau e do segundo, sim, não assiste? Sim, não adianta o primeiro ir, mas o terceiro pode descer para o segundo, pode descer para o primeiro, pode participar das reuniões. Então em Sobral nós somos 5 lojas. Temos a nossa loja, que é a Deus e Fraternidade Sobralense, na Avenida Dom José. Temos 2 que funcionam no mesmo endereço, na Rua Maria Góes, na Coab 1, que é a loja Luz do Acaraú, número 39, e a Segredo e Força da Cássia, número 76. E temos essas 3, são pertencentes à grande loja maçônica do estado do Ceará. Temos 2 que pertencem ao Grande Oriente. Na Avenida Antônio Remídio de Moraes, ali depois da Laça, depois da Macavi, vizinho a Macavi ali. E a outra loja na antiga Professor Saboia, Avenida Professor Saboia, no Junco, bem próximo à parede do estádio do Junco. Essas 2 lojas, elas são do Grande Oriente do Brasil. E para entrar na maçonaria, você pode manifestar sua vontade a um conhecido seu que seja maçom. Se você não conhece, procure conhecer um maçom, se apresente, mostre seu interesse em fazer parte da ordem. E como eu disse no começo, você terá sua vida pregressa buscada, com sua autorização. Para você iniciar o processo, digamos assim, preenchimento da papelada, um dos primeiros é você autorizar por escrito que seja investigado sua vida. Ninguém vai investigar a vida de ninguém sem autorização. Isso aí não dá. É proibido. Mas você assina um termo permitindo que seja buscado as suas redes sociais, seja procurado o Serasa, seja procurado os tribunais de justiça para verificar a sua vida. Aí sim, a partir daí é feito uma visita
a sua residência, a sua família, onde sua esposa vai manifestar a vontade dela. Se ela disser que não adianta você brigar, reclamar, você não entra. Não adianta, não é nossa intenção rachar uma família, desmanchar a harmonia de uma família. Nós nos tratamos por irmãos, nós acreditamos ser uma família. Como nós vamos destruir uma família para lhe colocar na maçonaria? De forma alguma, de jeito nenhum. Fui uma vez recente convidado por um irmão a conversar com um colega de trabalho dele que ele desejava participar, que desejava ser maçom. Eu fui ter uma conversa com ele, uma conversa normal, e conversa vai, eu perguntei: sua esposa, o que é que ela acha? Não, ela não gosta dessa ideia, não. Isso, muito bem. E o que mais você precisa saber da maçonaria? Não, eu quis saber sei o que e tal. Isso, bom, ótimo. No dia que sua esposa deixar você entrar, você entra. Ele disse: não, mas eu troco de esposa. Eu disse: não é assim também não. Você vai trocar de esposa, você já está ferindo a família. Já é um voto contra você. Não é porque sua esposa não quer, eu vou deixar a mulher e vou entrar para a maçonaria. De jeito nenhum. O fato de você deixar a sua família já pesa para você. Pesa contra você. Não estou aqui dizendo que não existe maçom que se separou. Não é isso. Mas o motivo da separação ser eles ir para a maçonaria, isso não condiz com a nossa doutrina, com a nossa boa vontade de família, de irmãos. De jeito nenhum. Não pode ser assim. E se você vai separar da sua esposa para entrar para a maçonaria, se eu souber, você não entra. Porque não é certo. A gente trabalha, luta dia a dia para criar um respeito, uma moral, uma índole, e acontece isso de forma nenhuma. Em outras palavras, você está querendo dizer que uma pessoa pode entrar para a maçonaria, mas também ele pode ser convidado a se retirar da maçonaria, dependendo do seu procedimento, da sua conduta aqui fora assim, fora do mundo, no mundo profano, digamos assim. Sim. Da mesma forma, ele não pode, não. E quando ele é punido assim, ele não é mais reconhecido como maçom. É assim, mais ou menos? Vamos, esse reconhecimento, eu acho que está em todas as profissões, está em toda a sociedade. Eu vou usar agora um exemplo fictício. Vamos dizer que um radialista dessa emissora começou a fazer besteira no rádio, começou a agredir desnecessariamente, ofender desnecessariamente a todos. A direção da rádio vai convidá-lo a se retirar. Ele deixou de ser radialista? Não. Mas com certeza as outras emissoras não vão querer ele no seu quadro, porque já está manchado pelas próprias ações dele. Não é culpa da direção da educadora que o expulsou, é culpa das ações dele. Ele provocou. Então, responsável por isso é ele. Então, o maçom, ele pode se retirar, se assim desejar. Ele pode ser convidado a se retirar. E se não quiser sair e tiver motivos para tal, ele será expulso. Não é bonito se dizer, não é agradável para nós, mas eu participei de uma situação onde um membro fez besteira, acabou por se separar da esposa por conta de um amante, foi convidado a vir dar esclarecimentos e não veio. Somente eu enviei para ele 45 mensagens de texto convidando ele a vir conversar. E ele
não veio. Depois ele foi dizer que não foi ouvido. Após a expulsão, ele foi reclamar que não foi ouvido. E eu disse para eles: bom, se você não trocou de celular, tem no seu celular, na memória dele, as mensagens que eu lhe enviei. Só eu lhe enviei. Imagine os outros irmãos que lhe enviaram. E você não atendeu a nenhuma. Então o errado é você, meu irmão. O errado é você, que se negou a dar esclarecimentos sobre seus atos. Então, você foi expulso com toda razão, sem ter direito a se defender, porque você não procurou se defender, não quis ser ouvido. Então ele foi expulso. A maçonaria é uma entidade, digamos assim, muito respeitada, né? Ela zela muito pelo o que é correto, zela muito pela justiça, vamos dizer assim. E isso não significa dizer que lá seja locais ou local de santo, é? Não. Por falar em santo, a maçonaria crê em algum santo? Nós temos nosso padroeiro. Santo? Santo. Como lhe falei, nosso livro é a Bíblia. Também devo deixar claro que em países que não tem a predominância católica, pode não haver uma Bíblia no centro da loja, pode ter um Alcorão, pode ter uma Torá. Isso aí é normal. Mas o nosso, no Brasil, eu não conheço lojas que não seja a Bíblia Sagrada. Da mesma forma, nós temos São João Batista, é nosso padroeiro. Por mais que a internet, as fofocas de fifi ou mesmo comentários maldosos digam que a maçonaria é uma religião, ela não é, que ela é contra as coisas da igreja, ela não é. Primeiro que nós temos por obrigação primordial, primária, crer em Deus. Daí, aí vem. Nosso livro é a Bíblia, nosso padroeiro é São João Batista. Na internet a gente vê muitas coisas relacionadas à maçonaria. A gente vê caveira, osso, a gente vê espada. Isso é fictício ou existe mesmo, Joaquim? Vê umas caveiras, vê uma... Se você algum dia teve que comprar um inseticida, com certeza vê uma caveira nele. E a caveira que estava lá no inseticida representa o quê? Perigo, morte, não? Nessa nossa terra, nessa nossa existência, ninguém é eterno. O único eterno que teve na nossa terra já saiu daqui. Foi Cristo. Então, todos nós vamos um dia morrer. Temos consciência disso, até como cristãos que somos. Então a caveira ali presente representa que a vida é um suspiro. Como está lá no veneno, que é perigoso aquele dali, ali traz a morte. Então a caveira não quer dizer outra coisa a não ser que todos nós que estamos nessa vida, nessa terra, todos nós que principalmente eu falo como católico, nós cremos que vamos um dia morrer. Ninguém vai ficar aqui eterno. E a caveira ali representa a morte. A morte que nós vamos passar por ela. A morte que você pode encarar com muito medo ou pode se preparar para ela. Se preparar como? Fazendo boas ações na sua vida, amando sua família, amando seus amigos, fazendo amizades, para que quando você chegar o dia de você partir, você vá em paz. Parta com todo carinho ao seu lado. Então, tem sim caveira. Tem espada. Espada não quer dizer espada para matar. A espada pode ser vista como uma arma, e é uma arma.
mas mostra também a nobreza que existiu em tempos passados. Hoje o nosso exército brasileiro tem espadas. No mundo onde é bala para todo lado, é fuzil, tem espadas. Por quê? Porque é o glamour, é a tradição de nobreza que existe na espada. A arma dos nobres, a arma que traz aquela ideia de nobreza. Então tem espada sim. Como no exército brasileiro tem, você vai encontrar militares muito bem fardados usando uma espada como símbolo. Agradecer a audiência do Dadá Maravilha, que ligou, confirmando a audiência. Dadá, aquele abraço, encontrei você nessa semana na rua, deu aquela conversada e matamos aquela saudade. Deu um conselho aí, o maestro aí, que ele não tá sem moral, viu, lá no Furiquilha, viu? Deu um conselho aí o maestro, viu, Dadá? Boa noite, Dadá, fica aí na escuta, que aí, né, boa noite pro doutor José Tupinambá Morar de Aquino, Zé Caquino, e toda a equipe aí, Franzé Goió, Souza Batista e Companhia Limitada. Joaquim, realmente você demonstra muito conhecimento a respeito da maçonaria. Fala com uma tranquilidade, fala com muita propriedade, e bote na sua cabeça que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, não é para maçom. Nós estamos fazendo bate-papo aqui exatamente para a pessoa leiga conhecer o que é a maçonaria, para pessoa, não é um comercial da maçonaria, é exatamente prestando esclarecimento para que se possa desmistificar alguma coisa que ainda é tabu a respeito da maçonaria de Sobral, do Ceará, do Brasil e do mundo, e você com muita propriedade está prestando esses esclarecimentos, inclusive até se propondo e cumprindo, respondendo as perguntas do público ouvinte que está ligando para a nossa programação. Joaquim, abraçar também o Marcos Lourenço, que tem um baita de um programa aqui aos sábados, Café com Saudade, programa de entrevistas, programa de música, programa de qualidade aí. Abraço, Marcos Lourenço, muito sucesso para você. Ele é irmão esqueci o nome do irmão dele, que mora lá na Lagoa Grande, era neto, acho que é neto, que mora lá na Lagoa Grande. Joaquim, me diga uma coisa, se tiver, eu acho que toda coisa tem vantagem, tem ponto positivo. Seria possível você enumerar os 2 pontos positivos em ser maçom? Sim. Um dos pontos positivos que eu reconheço como muito importante é essa irmandade. Que falta muito nos dias de hoje, no Demais. Público em geral, né, Joaquim? Demais, meu irmão, demais. A irmandade, essa união como irmãos, isso é um ponto essencial. Não tem. E você verá esta situação dessa irmandade em muitos exemplos. Eu vou contar um exemplo que ocorreu com meu sogro. Meu sogro, ele estudou até poder assinar o nome e foi para São Paulo fazer uma viagem de negócios. Na época que para você comprar uma passagem aérea, você tinha que vender a casa de morada, porque era caro. Não é como hoje, que você compra em 20 pagamentos. Não é como hoje, que tem passagem aérea de R$500 para São Paulo. Tem mais cara, mas tem mais barata. Na época que VASP e Varig eram as únicas empresas aéreas funcionando no Brasil, e ele estava no aeroporto de São Paulo com dinheiro no bolso para comprar passagem, e não tinha passagem aérea. Ele foi no box da empresa: eu tô com dinheiro, eu quero comprar.
Não tem, senhor. Simplesmente não tem passagem aérea. E ele desesperado para vir embora. Maçom. Aí chega um irmão, pergunta qual é o problema que ele tem. Ele disse: eu tenho dinheiro, eu quero só a passagem. Ao serviço de som, depois de uns 15, 20 minutos, chama o nome dele para ele comparecer ao box da empresa. A passagem estava lá. Uma passagem cara, inexistente, passou a ter. Certo? Então é esta irmandade, pode deixar, é essa irmandade que nos unem, que é forte em nós, que é nosso exemplo. Mas tem outros pontos, família. Nós trabalhamos no desenvolvimento das virtudes morais. Você ser mais honesto era para ser obrigação de cada um de nós. Mas nem sempre isso é visto na nossa sociedade. Você ser irmão, você ter fraternidade, ter esse carinho pelo próximo, como católico, isso é uma obrigação minha. E como maçom também. A nossa sociedade anda em falta. Desculpa. Nós polirmos a nós mesmos, trabalhar esse egoísmo que nós temos, essa vaidade que nós temos, fazer com que ela se torne menor a cada dia. Isso é um ponto muito importante na maçonaria. Respeitar as diferenças, as raças, as cores, os credos, suas opiniões políticas. É algo que a gente faz isso. Não é fácil. Eu vou entrar na maçonaria hoje, amanhã eu estou respeitando tudo. De jeito nenhum. É algo a ser construído dia a dia. É algo a ser construído numa batalha com você mesmo. Eu dou muito exemplo de que é fácil falar da vida alheia. É muito fácil. Ai, fulano é isso, fulano é isso, fulano é bem chifre. É muito fácil falar. Mas até que ponto isso é verdade que você está falando? Até que ponto as suas palavras que ofendem ao outro estão manchando a sua personalidade? Quando você fala de alguém para um amigo, esse seu amigo está tendo a certeza que você vai falar dele também. Então a sua personalidade já foi manchada. E para tirar essa mancha, é como eu dei o exemplo no começo da entrevista aqui, é como andar de bicicleta, você nunca esquece. Uma mancha dessa fica por muitos anos, fica por uma vida toda. E na maçonaria a gente procura. Não estou dizendo que já consegui. Não. Eu me considero o seguinte: numa escala de 1 a 1000, eu acho que eu já alcancei 0,1. Não me considero que cheguei nem a 0,2. Mas procuro, a cada dia, buscar essa luta diária, a instante, de não falar da vida alheia, de procurar ser honesto, de procurar ser, pelo menos, verdadeiro. Se você for verdadeiro, você está sendo honesto e não está sendo egoísta. Eu vejo que não. Porque o egoísmo vai dar subterfúgios para você adquirir aquilo por conta que você não quer liberar para nada, não quer soltar para ninguém, não quer que ninguém participe, é só você, só esse ego. Então, se você conseguir
conseguir aos poucos ir se melhorando, a maçonaria já está fazendo seu papel de lhe polir, de lhe melhorar. Então esses pontos eu coloco como pontos a ser observados na maçonaria. Já ouvi falar muito sobre maçonaria, já assisti muitas palestras, muita gente já empunhou o microfone de rádio e falou sobre o assunto, mas pela primeira vez eu vi falar-se sobre maçonaria de uma forma tão simples, convincente, de uma forma sem criar muitos arrudeios e de uma forma que faz com que o cidadão passe a ver a maçonaria com outros olhos. Porque o Joaquim, ele tem realmente, e está se revelando, um profundo conhecedor do assunto, sem querer ultrapassar ou então se superar e se comparar com grandes vultos da maçonaria. É assim que eu me sinto nesse bate-papo aqui com o Joaquim, em que ele realmente atinge o ponto máximo, digamos assim, da conscientização e da informação ao mesmo tempo para o nosso público ouvinte que está nos prestigiando com sua honrosa audiência. Joaquim, nós temos 7 minutos para encerrar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. O que faltou, o que você queria falar? Não, eu vim preparado para ouvir as perguntas, como houve aqui. Eu agradeço a cada um que ligou, porque não adianta eu estar falando aqui no rádio se não há ninguém para ouvir e interagir. Então eu agradeço demais as ligações que ocorreram, as perguntas que vieram do Estênio, do Valdeci, da Antoniette, as suas, dos demais ouvintes que mandaram, e o nosso amigo ali do controle do som passou o papelzinho, porque eu não vim aqui para fazer um discurso, não foi minha intenção, não vim preparado para isso, não vim aqui contar números da maçonaria, até porque esses números mudam a cada dia, a cada hora. Eu vim procurar responder e mostrar a minha vivência, né? E você com isso quer dizer que você é bom? Não vou dizer que sou bom, não. Eu às vezes até me acho muito chato, mas tô na luta, tô na busca para melhorar. Se eu conseguir melhorar, vai ser ótimo. Então agradeço a paciência dos ouvintes, agradeço a sua paciência de ouvir o seu convite para estar aqui no seu programa. Agradeço a todos que me ouviram falar por essa hora e meia. E estou aberto. Se alguém quiser depois fazer uma pergunta ou outra, e por acaso não deu tempo hoje, mande pro Valmir. O Valmir pode fazer chegar a mim e poder depois eu responder sem nenhum problema. Agradeço a todos e quero deixar aqui registrado o meu fraterno abraço ao Valmir. Não sei se você conhece, mas quem tá mandando um abraço aí, parabenizando, é o Edival Filho, ajuda, conheço, filho do Lourinho do Trigo. Sei que mora lá na nossa rua. Sim, conheço. Muito obrigado, Edival. Muito obrigado, conheço o tempo do trigo ainda com ele, e conheço já do rádio, das doações que ele faz com as cadeiras de rodas. Então conheço, agradeço. Como agradeço a todos os outros que ouviram, não desejaram ou não tiveram interesse em fazer a pergunta, mas estão ouvindo. Amigo, muito obrigado. Eu me dou satisfeito. Não pensei que ia passar essa hora e meia tão rápido. Muito obrigado.
Me surpreendi positivamente. É claro que a gente já esperava da capacidade, não desconfiava da capacidade do Joaquim, mas sempre a gente se surpreende quando alguém apresenta algo de novo. O Joaquim tem se notabilizado um grande maçom, um grande conhecedor e está preparado realmente para desvendar os segredos da maçonaria tão misteriosos que ele está num grau 13. Maçonaria é isto e mais alguma coisa. Se você quiser se aprofundar, é só iniciar. Isso não trata de um programa de comercial da maçonaria. É só uns esclarecimentos, tendo em vista o dia 20 de agosto ser dedicado ao Dia Nacional do Maçom. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que tiveram essa paciência de estar conosco até este momento, agradecer a todos aqueles que ligaram, aqueles que mandaram mensagem via Facebook. Nós não tivemos a oportunidade de acompanhar na data de hoje, mas nós vamos rever. Agradecer o Joaquim, que se disponibilizou gentilmente por estar aqui nessa hora e meia. A todos vocês que participaram, ao Edval Filho, que é uma pessoa muito criteriosa e que sempre confirma e confere a sua audiência na nossa programação. Edval Filho tem um grande programa lá na Rádio Tupinambá de 10 horas até as 12, todos os domingos lá. Edval Filho ajuda. Agradecer a você, Joaquim. A maçonaria agradece. Se nós tivermos tirado a dúvida dos ouvintes, nós estamos já nos dando por satisfeito, porque a maçonaria precisa ser divulgada, não fazendo comercial, mas pelo menos ela precisa desmistificar muita coisa que tem para ela. Romy, mais uma vez eu agradeço, e a maçonaria agradece a sua disponibilidade de colocar esse tema, um tema que, como você disse, levanta muitas questões, muitas perguntas, muitas indagações, e que é bom que possam ser respondidas, possam ser colocadas na mesa. Espero que, não estou dizendo que daqui vai sair 1 ou 2 ou 10 maçons, não importa, pode não sair nenhum, mas se você, ouvinte, esclareceu a dúvida que tinha, já foi bom demais, já foi excelente você não ter mais essa dúvida. Tá bom demais o fato de você ter esclarecido uma dúvida. Não precisa que deste programa do Vamos Aí venha amanhã a ter 2 candidatos à maçonaria. Não precisa não, de jeito nenhum. Nas nossas ações sociais a gente nem costuma dizer muito a maçonaria, a gente diz associação, porque a associação não está vinculado o nome à maçonaria, então as pessoas não vinculam a maçonaria, porque não é nossa intenção, quando faz uma ação social, mudar a religião de ninguém, mudar a posição para ser maçom de ninguém. Então eu vejo hoje o seu programa como você disse, um esclarecimento. Se tiver esclarecido uma dúvida, como já disse e repito, basta uma. Se tiver sido esclarecido, seu programa hoje atingiu o que foi programado para ele. Muito obrigado, amigo. Um abraço forte. Em virtude do tempo, ele não dá hoje para ele contar o segredo da maçonaria, mas quem sabe numa outra oportunidade, que ele foi interrompido e já são 21 horas e 30 minutos, no outro programa ele conta realmente o segredo da maçonaria, que com certeza ele irá voltar. Tchau, tchau, gente. Esse som foi equalizado, foi realmente mediados médios, graves e agudo pelo competentíssimo Adelson Gomes, o príncipe das mixagens. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus. Tchau, tchau.